Bom, o primeiro vídeo foi há muitos anos, né? Eu tinha prometido que ia voltar e publicar mais alguma coisa, mas não me veio inspiração. Agora não sei por que cargas d'água me veio inspiração de novo, né? De postar alguma coisa. Aí postei um há pouco tempo, talvez aí há, sei lá, umas 2 semanas, mais ou menos. E eu falei sobre a questão da filosofia, né? Se tratando aí de alguns sofismas, raciocínios falsos de alguns filósofos, dentre esses eu coloquei o primeiro aí, o Nietzsche, né? Falando, criticando sobre o cristianismo, né? Mas na verdade foi esclarecido que é o pseudo-cristianismo que ele estava criticando, porque Jesus não deixou esse exemplo, né? Que ele disse aí da questão da moralidade, questão da abstinência, né? Alguns religiosos, a maioria dos religiosos, quer dizer, tanto na época de Nietzsche, como que uma, uma grande maioria hoje, não todos, ensinam também que, por exemplo, o vinho, a bebida alcoólica, é um pecado, né? E cita alguns textos. Aí eu disse o seguinte: será que Jesus era uma seta? O que é uma seta? A seta é uma filosofia que diz que se a pessoa se abster de prazeres, ela vai se aproximar ainda mais de Deus. Então, ela é ortodoxa na questão dos prazeres, incluso a bebida alcoólica, né? Por exemplo, lá no passado tinha os recabitas, que essas duas citações que eu vou fazer, ela já é autoexplicativa, né? Na nação de Israel, tinha os recabitas e tinha também os nazireus. Os nazireus, eles tinham um voto de abstinência de bebida alcoólica. Esses dois, os nazireus e os recabitas. Os recabitas eram hebreus também, só que eles eram hebreus nômades. E Jonadab, que era um dos patriarcas dos recabitas, né? Ou seja, ele era filho de Recabe. E então eles tinham um voto, criaram um voto de abstinência. E também os nazireus, inclusive João Batista, primo de Jesus Cristo, ele era um nazireu. E eles tinham o voto de não beber bebida alcoólica, cerveja, vinho, né? Depois eu quero citar um relato de Deuteronômio, que, que ali fala também sobre bebidas alcoólicas. Será que lá proibia ou não? Qual que era a mentalidade dessas pessoas que ainda eram nômades, viviam ali no deserto, que eram o povo de Deus, né? eram israelitas, não é? Então, esse assunto, ele envolve aí muitas nuances, e que é o que tem contribuído aí, talvez de modo intencional ou não, de pessoas serem a favor ou contra, né? Mas o que a história nos mostra, não só bíblica, mas a história de um modo geral lá do povo de Israel? O que a história mostra? O que a Bíblia nos mostra sobre esse assunto? Então isso é importante a gente saber sobre isso aí. É interessante esse assunto, por quê? Será que é um assunto banal? Ah, se bebe ou não bebe? Parece que vai bem além disso, né? Isso pode envolver até vidas. Está em jogo muita coisa, inclusive até mesmo o amor ao próximo. Quando perguntaram para Jesus, por exemplo, qual seria os maiores mandamentos,
ali da lei de Moisés, né? Quais seriam os maiores mandamentos? Jesus falou uma coisa muito importante, que a gente não vai precisar de Bíblia, não vai precisar de conselho, não vai precisar de nada se a gente entender esses dois. É muito simples, é a base, a substância para nossas atitudes. Mesmo porque todos nós nascemos com um reflexo de Deus, de justiça, de sabedoria, de amor. Apenas por causa da imperfeição é necessário que nós lapidemos, por assim dizer, ou lapidamos, por assim dizer, os nossos sensos, né? Porque o nosso senso ele pode ser deturpado. Na Bíblia diz que não há nada mais traiçoeiro do que o coração do homem. Por quê? O sentimento toma um lugar errado e a justiça, o senso de justiça, toma um lugar que não é dele também. Então nós temos que saber usar esse senso nosso na hora certa e do jeito certo também. Não é verdade? Visto que nós temos as nossas próprias tendências, egocêntricas ou não, e as pessoas também, né? Então nós estamos como que pisando em ovos. Então, com certeza, essa é uma matéria que parece um pouco assim amena, sem muita importância, mas é verdade, né? Eu separei um texto bíblico aqui, interessante, que é de Romanos, capítulo 14, 21, que ele é autoexplicativo também. Por que ele é autoexplicativo? Porque ele está mostrando já se é pecado beber vinho ou não. Mas ele mostra uma coisa que vai além dessa questão do consumo. Esse texto, ele mostra que tem uma coisa muito mais importante envolvida nisso. Quer ver? Eu vou ler aqui, Romanos 14, 21. Olha que o apóstolo Paulo mandou para a congregação dos romanos, ali em Roma, né? Ele disse assim, olha, é bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer algo que faça teu irmão tropeçar. A fé que tens de acordo contigo mesmo, à vista de Deus. Feliz é o homem que não se põe a si mesmo em julgamento por aquilo que ele aprova. Olha aí. Então, a questão aqui é que uns bebiam, outros não, um tinha um voto, né? Tem um outro texto que diz assim, olha, eu não devo julgar o servo de outro amo. Eu não sou amo daquela pessoa, por que eu vou julgar ele? Né? Então ele diz também, né? Se a pessoa está fazendo isso para com Deus, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum ele falar que, olha, eu não bebo porque eu quero agradar a Deus ainda mais. Não tem erro nenhum nisso aí. Né? Agora, o que essa pessoa também, por outro lado, não pode fazer é mentir, dizer que é proibido a bebida, que Deus proíbe beber. Isso não é bíblico também. Por quê? Como já dito aí, a nação de Israel tinha 12 tribos, mais aquela tribo ainda que era nômade, que acoplou ali a Israel, que eram os recabitas, e eles tinham o voto de não beber. E os outros tinham o voto de não beber? Então é autoexplicativo esse texto, né? Tem um texto também de Deuteronômio que diz o seguinte, as pessoas que viviam ali, né, na terra da promessa, Deus então estipulava um lugar para eles lá, para eles irem lá e oferecessem o seu sacrifício a Jeová, né? Aí qual foi o conselho para eles? O conselho para eles foi o seguinte, ó, faz o seguinte, se a viagem for longa, vocês vendem tudo,
vende tudo que vocês for levar na viagem, vende, transforma em moeda, aí a viagem fica mais leve também, mais rápida, do que você levar essa carga toda. Aí chegando lá, vocês compram tudo de volta. É mais fácil assim. E vocês compram vinho e bebida inebriante e tudo que a alma de vocês desejar, comam diante de Jeová. Eu fui pesquisar esse detalhe aí e percebi que essa bebida inebriante, além do vinho, era a cerveja. Cervejinha. É, cerveja. Só que não tinha gelo, ela não tinha gelo e nem gás, mas era cerveja. Sim, né? Então, como mostra aí na ilustração, também, né? Jesus, ele fazendo ali a transformação da água em vinho. E fica aí, então, aquela explicação que um clérigo falou na televisão, em alto, em bom som, né? Sobre a falta dele, a ignorância dele com respeito ao que Jesus fez, né? Transformou água em vinho. Ele dizia, por que ele não fez um milagre? Por que ele não mudou a vida de alguém? Por que o milagre dele foi transformar água em vinho? Já que eles pregam, né? Muitos aí pregam que isso é um pecado, né? Então, a explicação é muito simples. É que o vinho, ele fazia parte da cultura judaica. Ele fazia parte da cultura e até da religião. Porque o vinho, biblicamente falando, ele é símbolo de alegria e de prosperidade. Tanto é verdade que lá no livro de Provérbios, Salmo 104, versículo 15, lá diz que Deus fez tudo de bom para o homem e para os animais. E fez até mesmo o vinho que alegra o coração do homem. Tá vendo? Então, o vinho é símbolo de alegria, de prosperidade e de boa espiritualidade. É assim. Na cultura judaica, hebraica, o vinho é símbolo disso tudo aí. Então é muito diferente do que muitas pessoas são cultivados aí a mente dessas pessoas e amaldiçoando o vinho, sendo que o vinho é uma provisão de Deus para alegrar o coração. Então, numa festa de casamento que faltasse vinho, isso aí era falado e relembrado por gerações. Na festa de casamento faltou vinho. Mas não é possível, isso é um absurdo, como é que pode uma coisa dessa? Porque o vinho era uma coisa muito simbólica, né? Uma coisa assim muito, vamos dizer assim, forte na cultura dos hebreus, dos israelitas. Ela tinha um símbolo muito forte, muito substancial. Então não podia faltar vinho. E Jesus Cristo, como na Bíblia mesmo diz, né? Que Jeová é um Deus feliz. Jesus também, né? Um Deus feliz. E com certeza ele não queria ver tristeza naquela festa. Ele queria ver alegria. Como já dito, ele, num velório de um amigo dele, ele chorou. Mas na festa ele queria alegria também. Então Jesus não era asceta. Ele só não casou e não teve mulher porque ele sabia, ele conhecia as profecias a respeito dele mesmo. Ele sabia que teria pouco tempo aqui, não queria deixar uma mulher viúva com filhos. Ele sabia disso aí. Por isso que ele não casou. Foi o único motivo, não teve outro. Né? Então ele era um rapaz forte,
vigoroso, alegre, feliz e justo também. Não é verdade? Então, por isso que ele transformou a água em vinho. Ele não queria ver tristeza e vexame ali naquela festa, né? Mas, por outro lado, o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 21, ele falou que tem algo mais além do que isso. Em outra parte mesmo ele diz, né? O reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é paz e alegria no coração. Então, tudo aquilo que pode, às vezes, tirar a paz e a alegria de um irmão seu que é fraco na fé, não tem entendimento, então tenha muito cuidado, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm tendência ao alcoolismo, é um prato cheio ele ouvir que a bebida não é pecado. Né? Ou então ele pode ficar, poxa, eu estou tentando largar de beber e essa pessoa me fala uma coisa dessa. É um assunto muito perigoso, tem que ter muito critério. Né? Jesus mesmo disse, se teu olho ou tua mão te faz tropeçar, arranca. É melhor você arrancar aquilo ali, ou seja, não tomar nenhuma gota, porque no seu caso vai ser pecado, porque você tem tendência ao alcoolismo, né? Uma coisa genética, uma doença. Então não toma nem um golinho, para você é pecado, para mim não, então eu não vou fazer você tropeçar, eu vou pegar lá a minha cervejinha lá, na minha casa, né? Ou num local bastante social, não é isso? Que as pessoas tomam uma cervejinha na taça ali, de uma maneira moderada, em que você não vai passar normal, né? Ou então na sua casa, e mesmo assim tem que ficar de olho, porque de repente a pessoa pode ter uma ansiedade, ele pode usar a bebida como um refúgio, e com o tempo ele pode virar alcoólatra. É muito perigoso isso aí. Isso aconteceu com meu próprio pai. Na nossa família, tanto dos meus tios, nem do lado da minha mãe, não existe alcoólatra, né? Só que o meu pai estava tendo um problema de ansiedade muito grande e um problema real mesmo, né? Na cabeça. E eu notei que ele estava ansioso e ele acordava de manhã e eu comecei a observar ele. Ele acordava 7 horas e ficava assim, olhando para o boteco lá para ver se... Eu falei, rapaz, o meu pai tá virando alcoólatra. Eu gastei 5 anos para tirar ele da bebida e do cigarro, com muito custo. Eu falei, não é possível eu ver o meu pai entrar numa dessa aí. Eu fui descobrir, ele tinha problema aqui na cabeça, real, né? Tirou o xerox lá e apareceu lá o problema que estava dando uma ansiedade forte nele. Olha aí que interessante, né? Então, é isso aí que eu gostaria de explanar hoje, né? Espero que tenham gostado dessas nuances aí, que é um assunto aparentemente não muito relevante, mas tem sim o seu peso e muito grande na vida de muitas pessoas. Às vezes você não tem esse problema, mas muitas pessoas estão presas aí na mentira e outras presas no vício, tá certo? Então, um abraço aí, e se vocês gostarem desse vídeo, dá um likezinho aí, não é para me ganhar, não é para me monetizar o canal não, é porque você clicando aí no like aí, esse vídeo ele começa a ter mais relevância na internet e mais pessoas então poderão ver esses vídeos, né? Que eu vou postar a semana que vem um outro desvencilhando aí um outro sofisma ou um outro paradigma de religioso e também provavelmente algum assunto filosófico também. Ok? Um abração aí, tudo de bom.